Bom, vamos então continuar as nossas aulas de dinâmica, né? A gente pagou na parte de colisão e a gente viu os três tipos de colisão, os três tipos de colisões, as características dessas colisões, né? As características da colisão inelástica, da parcialmente elástica e da perfeitamente elástica, que é a que a gente vai ver aqui hoje. Eu peço desculpas caso seja algum bagulho externo, né? Isso enfim, ocorre, não tenho muito o que fazer. E também pela frequência de vídeos, né? Tem semana que eu chego a postar, tem semana que eu não posto, mas é porque tá realmente corrido, às vezes me dá uma agonia de tipo, uma semana nem gravei nada, mas é porque não dá tempo mesmo, cara, mas eu tô me esforçando o máximo. Vamos lá então. Colisão perfeitamente elástica. Uma das características, né, que a gente viu da colisão perfeitamente elástica é que a energia cinética era conservada, né? A energia cinética inicial era igual à energia cinética final. Só que eu ainda nem te apresentei o que é energia, então eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas a gente só precisa saber disso, né? Que a energia cinética se conserva. Enfim, uh, a gente estudou, a gente mostrou a definição e o conceito de coeficiente de restituição, né? O coeficiente de restituição, ele é o módulo da velocidade de afastamento dividido pelo módulo da velocidade de aproximação. E como a gente está falando de uma colisão perfeitamente elástica, esse coeficiente de restituição aqui ele vai ser 1, né? Isso por quê? Porque a velocidade de afastamento, né, o módulo da velocidade de afastamento vai ser igual ao módulo da velocidade de aproximação, certo? Então, eu coloquei aqui um exemplozinho, né? Vamos trabalhar unidimensionalmente. Por que em uma dimensão só? Porque se a gente fosse trabalhar com duas ou até três dimensões, a gente teria que decompor os vetores de velocidade, né? E aí ficaria um pouquinho mais complexo. Também não é um bicho de sete cabeças, mas ficaria um pouco mais complexo. Eu quero começar um pouco mais do básico mesmo, depois a gente evolui aí, né? Enfim, vamos ver aqui então, analisar esse sistema antes, né? Então, eu tenho aqui duas esferas, uma esfera A e uma esfera B. A esfera A tem velocidade A inicial, né? VA0, esse zero aqui indica inicial, né? E a esfera B tem velocidade inicial B, tem VB inicial. Ambas estão indo na mesma direção em sentido, né? Para a direita. E elas, né? Isso aqui antes e depois elas sofrem um choque, né? Elas colidem e depois a esfera A continua na mesma direção e sentido, com uma velocidade A final, né, que é após o choque, e a velocidade B também, continua com a velocidade B, só que uma velocidade B final. Vamos tentar analisar o que acontece com as velocidades, né, dessas esferas, tanto da A quanto da B. Bom, se o coeficiente de restituição é igual a 1, como a gente já viu, é porque a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação. Outra coisa que a gente viu na quantidade de movimento é que a quantidade de movimento se conserva. O que isso significa? Que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, né? Ou momento linear, né? Se você quiser só afastar essa mesa, tá me atrapalhando um pouquinho. Enfim, isso daqui é a conservação da quantidade de movimento. Vale a pena lembrar, né, que quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade desse corpo. Se eu quero a variação da quantidade de movimento, como a massa é constante, eu pego a variação da velocidade. Enfim, isso aí a gente já discutiu em quantidade de movimento e impulso, né? Então, vamos lá. O somatório, né? O mais certo seria escrever o somatório, né? Mas eu não vou escrever isso. Enfim, o somatório da quantidade de movimento inicial é igual ao somatório da quantidade de movimento final. Qual é o somatório, né? Eu tenho duas esferas, né? No início e no fim. Então a gente vai fazer isso. A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar a massa do A vezes a velocidade do A inicial, né? Inicial, VA0, somar. Eu poderia até colocar um zero aqui, né? Porque eu coloquei zero ali. Enfim, você pode colocar I de inicial, zero. Você pode colocar VB', enfim, é só uma questão mesmo de notação, né? E somar aqui com a massa do B e vezes a velocidade do B, né? Inicial, VB0. Isso aqui vai ser igual a massa do A vezes a velocidade do A final mais a massa do B vezes a velocidade do B final, VBF.
Eu posso dividir tudo pela massa, inclusive se essas massas forem iguais, a gente já pode cortar, mas mesmo que elas não sejam, eu tenho MB e MB, eu tenho MA e MA, né? A gente pode cortar as massas, cortar, né, entre aspas, é importante tu saber a verdade verdadeira, né? Que tu divide em ambos os lados pela massa, enfim. E aí o que me sobra é a velocidade A inicial mais a velocidade B inicial. Isso aqui é igual a velocidade A final mais a velocidade B final, né? Vamos circular essa, ou quadricular, né? Essa equação e chamar essa equação de equação 1. Ela pode ser importante, a gente vai ver futuramente. Bom, se o coeficiente de restituição, né, ele é igual a 1, eu sei como calcular essa velocidade de afastamento, não sei? É a famosa velocidade relativa, não é? Então, o meu coeficiente de restituição vai ser a velocidade de afastamento, vai ser a velocidade final, né? A velocidade de afastamento é a velocidade final do B, é VBF, menos a velocidade final do A, então é menos VAF. Isto dividido por a velocidade de aproximação. Nesse momento aqui eles estavam se aproximando, né? Eles estavam se aproximando. Então, a velocidade de aproximação é a velocidade relativa, que é a velocidade inicial do A. Como eu estou falando do módulo, né, eu nem preciso colocar os vetores, né? Estou falando do módulo, então os vetores não importam. VA inicial menos VB inicial. Ora, mas esse coeficiente de restituição aqui, ele é igual a 1. Então eu posso substituir aqui por 1. Tranquilo? E aí eu vou multiplicar em ambos os lados por VA0 menos VB0. Basicamente eu vou passar isso aqui multiplicando, né? Em outras palavras. Então eu vou ter que VA0 menos VB0 é igual a VBF, né? A velocidade do B final, menos a velocidade do A final. É isto o que eu tenho. Ok? Inicial de um lado e final do outro. Vamos circular, quadricular esta equação aqui também e chamar ela de equação 2. Chama ela de equação 2. Por quê? Vamos ver o que acontece se a gente somar a equação 1 com a equação 2. A gente vai obter um resultado bem legal, olha só. Somando, então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, somando 1 e 2, então a gente vai somar a equação 1 com a equação 2, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. VA inicial mais VB inicial igual a VA final mais VB final. Beleza? Eu estou somando a equação 1 com a equação 2, ok? A equação 1 a gente chegou nisso daqui a partir da conservação da quantidade de movimento e a equação 2 a gente chegou a partir do coeficiente de restituição. Tranquilo? Então, isso aqui, né, eu estou somando, então eu vou colocar aqui, ó. Eu poderia, né, continuar aqui, mas enfim. Mas, vamos lá. Qual é a equação 2? É essa daqui. Velocidade A inicial menos velocidade B inicial, né, igual a velocidade B final menos a velocidade A final. Vamos ver o que vai eliminar aqui, o que vai somar. Mais VB inicial menos VB inicial, né, dá 0, morreu. Menos VA final com mais VA final também dá 0. E aqui eu tenho VB. Ó, isso daqui vai somar, né? Iguais. E isso daqui também vai somar. Então eu vou trazer isso aqui para cá, ó. A nossa soma, né? Somando a equação 1 e 2, a gente vai ter o seguinte, então. VA0 mais VA0, 2VA0. Igual VBF mais VBF, 2VBF. Ou seja, a gente pode... esse 2 aqui morre.
que, portanto, a gente tem que a velocidade A inicial é igual à velocidade B final. E daí, qual é a interpretação física? Qual é o sentido físico disso? Quando acontece uma colisão perfeitamente elástica, a velocidade inicial de um corpo, ela é transferida, ela passa para o outro corpo após o choque. Ou seja, a esfera A, ela tinha uma velocidade A inicial. Quando ocorreu o choque, essa velocidade inicial dessa esfera A passou a ser a velocidade final da esfera B, né? Então ela tinha aqui uma velocidade, quando colidiu, a velocidade antes do choque, né? A velocidade antes do choque da esfera A passou a ser a velocidade depois do choque da esfera B, né? Esse é o significado físico disso daqui, né? Isso é muito interessante. Logo, a gente consegue dizer que se a velocidade inicial da esfera A passou a ser a velocidade final da esfera B, né, após o choque, o mesmo ocorreu o contrário, né? Então a velocidade inicial do B passou a ser a velocidade inicial, a velocidade final do A. Como que a gente vai provar isso? Seguinte aqui, ó. Vamos retomar essa equação aqui, ó. A gente tem isso daqui. A gente viu que VB, aqui, ó. Vamos pegar essa equação aqui e vamos substituir VBF por VA0. Como assim? Olha só. Copia aqui, ó. VA inicial menos VB inicial é igual. No lugar da velocidade B final, eu vou colocar a velocidade A inicial. Por quê? Vocês vão ver. Velocidade A inicial menos velocidade A final, né? Menos velocidade A final. Seria legal se eu fizesse isso? Aí, eu posso... Esse termo, né? Eu posso jogar para esse lado e esse daqui para lá. Basicamente, eu vou fazer pegar o meu VA inicial e subtrair em ambos os lados. O que eu vou ter, na verdade, vai ser VA inicial. Pego esse meu VA inicial e vou jogar para cá, menos, né? Então, menos VA inicial, igual. E isso daqui eu vou jogar para lá. Então, vai ficar VB inicial menos VA final. Isso aqui zerou, né? Isso aqui dá zero. O que eu tenho, então, é VA. O que eu tenho é VB inicial menos VA final igual a zero. Passa esse termo para lá. VB inicial é igual a VA final. Olha só. Provamos que o mesmo ocorre com os dois aqui, ó. Olha só. Assim como a velocidade do A no início foi transferida para a velocidade do B após o choque, o mesmo ocorre com o B, né? A velocidade do B inicial também foi transferida para a velocidade do A final, após o choque, né? Então, a grosso modo, a gente pode dizer que uma colisão perfeitamente elástica, ao colidir um corpo com o outro, eles trocam de velocidades, cara. Olha só que coisa maneira, né? É essa a interpretação física que a gente tem que olhar aqui, né? A gente, né, chegou nessa relação e automaticamente a gente já sabia que o oposto valeria também, só que a gente provou aqui, né, matematicamente. Mas, bom, enfim, analisando uma colisão perfeitamente elástica, você pode colocar números, tá? Você pode fazer um exemplo numérico, né? Que eu fiz um exemplo algébrico, apenas para mostrar que não importa o valor que você use, sempre numa colisão perfeitamente elástica, a velocidade inicial de um corpo passa a ser a velocidade final do outro corpo. E o mesmo ocorre, né? O oposto também ocorre. A velocidade final do corpo
passa a ser a inicial, e vice-versa. Vocês entenderam, né? Por isso daqui dá para entender. Isso é muito incrível. Bom, o próximo exemplo, né, vai ser de uma colisão parcialmente elástica. E aí a gente vai dar um exemplo numérico aí, bem legal. Acho que nos dois próximos exemplos eu vou dar um exemplo numérico para variar, para não ficar só álgebra, né? Mas aqui, se tu fizer isso aqui que a gente fez, né, a conservação da quantidade de movimento, né, dá algum valor arbitrário aí para as massas e para as velocidades, e fizer esse desenvolvimento, você vai chegar na mesma coisa. Você vai ver que eles trocam de velocidades após o choque. Legal? Espero ter ajudado vocês então. E é isso aí. Vamos para a próxima.